boa noite para você que acompanha o TJ Talks. Eu sou Maria Roldan e agora te trago as principais informações sobre o novo coronavírus aqui em Santa Catarina. Bom, hoje o governo do estado teve uma postura diferente e não fez a transmissão ao vivo aberta ao público em que ele geralmente atualizava sobre os dados do coronavírus aqui em Santa Catarina. Apesar disso, os dados de casos confirmados, óbitos e recuperados foram divulgados no site oficial do governo do estado. No total, Santa Catarina apresenta 5.610 casos confirmados de Covid-19. De ontem para hoje, o número de mortes aumentou. Agora são 98. Além disso, 102 pacientes estão internados em leitos de UTI, com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. As 5 cidades catarinenses com maior número de casos são Chapecó, com 626, Florianópolis, com 525, Blumenau, 480, Joinville, 327 e Criciúma, 323. Bom, agora uma notícia boa. 3.295 pessoas se recuperaram da doença no estado. Como vimos agora há pouco, a cidade catarinense de Chapecó, localizada no oeste do estado, lidera o ranking de cidades com casos confirmados de Covid-19. Além disso, 70% dos leitos de UTIs da região oeste e sul de Santa Catarina estão ocupados. Esses dados são do próprio governo estadual e foram realizados através de um pedido da NSC-TV. Lembrando que nesse contexto é importante reforçar que essa ocupação de 70% são de casos de Covid-19 e de também outras enfermidades e que, apesar de 70% ser uma porcentagem bastante elevada, ela ainda é inferior à apresentada em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Amazonas. Hoje de manhã, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, se reuniu através de uma videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro, com Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e outros governadores de estados do Brasil. Durante a reunião, Bolsonaro se comprometeu a sancionar o projeto de lei que prevê um auxílio de 60 bilhões a estados e municípios. A quantia deve ser paga em 4 parcelas. Caso o projeto seja sancionado, Santa Catarina deve receber aproximadamente 2,2 bilhões, somando o valor dos estados, 1,3 bilhão, e municípios, 881 milhões. Nessa quinta-feira, o relator da CPI dos respiradores, Ivan Nardes, incluiu o governador Carlos Moisés na lista de investigados. Isso aconteceu depois que o próprio relator apresentou um documento em que há uma negociação entre o governo estadual e a empresa Intelbras. Nesse documento, é oferecido 100 respiradores pelo valor de 7 milhões de reais. Nesse caso o governo do estado tivesse aceitado essa proposta, cada respirador custaria menos da metade do que o valor que foi pago à empresa VeigaMed. O documento foi assinado pelo governador do estado, Carlos Moisés, e pelo então secretário de Saúde, Elton Zeferino, no dia 24 de março, 2 dias antes da contratação da empresa VeigaMed, que cobrou 33 milhões de reais por 200 respiradores. O documento em questão é um protocolo de intenção, onde o governo formaliza um possível compromisso futuro com uma empresa, mas sem firmar nenhum tipo de contrato. Agora, os deputados encarregados pela CPI querem descobrir qual rumo a negociação tomou, tendo em vista que o governo estadual tinha conhecimento da oferta da Intelbras e, mesmo assim, optou por comprar os respiradores mais caros da VeigaMed. Além de Moisés, o atual secretário de Saúde do estado, André Ribeiro, também foi incluído na lista de investigados. O TJ UFSC teve acesso ao comentário do deputado Milton Robbos, do PSD, sobre a compra dos respiradores. Ouça agora. Então, para a Intelbras, o protocolo foi correto, segundo a lei 4320, a lei federal, que diz que não pode pagar nada antecipado. Mas para a empresa fake, a VeigaMed lá, que não tem expertise, que usou, né, talvez foi usada como laranja, porque foram outros que importaram e tudo mais, se pagou antecipadamente os 33 milhões. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas para um negócio que a Intelbras, isso dito pelo seu presidente, porque eu conversei, ele disse, não, nós poderíamos trazer os 200, só que eu não tinha condição de pagar tudo antecipado, né? Se o Estado tivesse feito, eu traria os 200, custaria a metade. Né? Então, os ventiladores da Intelbras vai chegar para o Estado e o governo vai pagar
menos da metade do preço. Então, só essa informação que Vossa Excelência não tinha passado, não foi cancelado o processo. O processo está vigente da Intelbras, né, e os ventiladores vão chegar. Bom, e já que estamos falando sobre aparelhos utilizados para o tratamento da Covid-19, o protótipo do ventilador pulmonar, desenvolvido pelo professor Saulo Bundes, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, foi aprovado em testes no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O TJ já entrevistou o professor Saulo, que desenvolveu o projeto de forma mais acessível, já que ele utiliza peças nacionais. Você pode encontrar a entrevista aqui no nosso feed. Eu sou Maria Roldan, para o TJ UFSC.